Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 126. A fonte do sofrimento do urso. O torneio foi concluído com sucesso no segundo dia do banquete, embora não fosse mais o foco principal das atenções. Todas as discussões giravam em torno de uma única pessoa, o escolhido Lygeon. Os eventos milagrosos do banquete espalharam-se rapidamente entre os presentes. Se apenas algumas pessoas compartilhassem a história, o ceticismo poderia ter permanecido. Mas com centenas de testemunhas, incluindo as figuras mais poderosas dos Sete Reinos, até mesmo o próprio rei, ninguém ousou duvidar de sua veracidade. Afinal, era impensável que o rei e os guardiões dos Sete Reinos inventassem tal história. O septão do Septo dos Sete, em Lannisporto, também declarou a atuação de Lygeon no banquete um milagre, um ato dos Sete Deuses. Ele reafirmou que Lygeon fora de fato escolhido pelo divino. Inspirados pelas palavras do septão, os seguidores dos Sete Deuses acorreram ao acampamento de Lygeon, nos arredores da cidade, ansiosos para testemunhar pessoalmente o milagreiro. No entanto, ficaram decepcionados. Lygeon já havia partido de Lannisporto naquela manhã, liderando suas patrulhas de cavalaria de volta a Tumbleton. Apesar de sua ausência, o burburinho em torno dele só aumentava, com os rumores colocando mais lenha na fogueira. Um rumor em particular ganhou bastante atenção. Afirmava que Lygeon havia morrido durante sua incursão inicial na floresta para vingar seu pai e caçar o urso. Segundo a lenda, ele só estava vivo agora porque havia sido abençoado pelos Sete Deuses, que lhe concederam poderes divinos em preparação para a ameaça iminente do mal frio e sombrio. O rumor afirmava que Lygeon havia sido escolhido para lutar contra os caminhantes brancos e salvar o mundo em nome dos Sete Deuses. A profecia de Azor Ahai e a forja do Portador da Luz eram uma lenda bem conhecida há muito tempo, tanto em Westeros quanto em Essos. Era uma das profecias de salvação mais difundidas, acalentada por muitos em todo o mundo. Ao longo das eras, inúmeros indivíduos nos Sete Reinos se dedicaram a essa profecia, alguns até mesmo perdendo a vida no processo. No entanto, a crença na reencarnação de Azor Ahai persistiu. A fé dos Sete, no entanto, nunca havia abraçado uma lenda semelhante, até então. Com a chegada de Lygeon e sua exibição milagrosa, uma nova narrativa começou a tomar forma, uma que ameaçava eclipsar a lenda de Azor Ahai. O escolhido dos Sete, como Lygeon passou a ser chamado, havia despertado uma crença crescente de que ele salvaria o mundo de sua destruição iminente. Em meio ao fervor em torno de Lygeon, o torneio prosseguiu sem interrupções. Os resultados da competição de arco e flecha e das provas em equipe foram anunciados com os vencedores sem surpresa, sendo os guerreiros alinhados com os grandes senhores. Quando a competição de justas de lanças começou, a atenção se voltou momentaneamente para o espetáculo. O duelo final entre Jorah Mormont, do norte, e Jaime Lannister, o regicida, tornou-se um clássico instantâneo. Os dois cavaleiros se enfrentaram 9 vezes, quebrando 9 lanças, mas permaneceram empatados. Por fim, o rei Robert interveio, declarando o duelo empatado para evitar que qualquer um deles sofresse ferimentos graves, ou pior, um acidente fatal. A coroa de louros da vitória foi então concedida a Jorah Mormont, uma decisão que alguns acreditavam ter sido influenciada pela antipatia pessoal de Robert por Jaime. No entanto, o próprio Jaime aceitou o resultado sem protestar, reconhecendo o valor de Jorah. Após a vitória, Jorah Mormont surpreendeu a multidão ao entregar a coroa de rainha do amor e da beleza do torneio a Lynesse Igotover, da casa Igotover, que observava a competição. Mas o verdadeiro choque veio mais tarde naquela noite, quando Jorah se aproximou de Lord Leighton Igotover, Lorde de Vila Velha, e pediu formalmente a mão de Lynesse em casamento. Os nobres de Vila Velha ficaram perplexos. Jorah, com seu comportamento rude, tez morena e cabeça calva, parecia um par improvável para a Lady Lynesse, famosa por sua beleza incomparável. Além disso, como Lorde da remota Ilha dos Ursos, Jorah era considerado um candidato inadequado para se casar com a ilustre casa Igotover. Afinal, o outro genro de Lord Leighton era ninguém menos que Mace Tyrell, o influente Lorde de Jardim de Cima. No entanto, o que foi ainda mais surpreendente foi que, em resposta à proposta de casamento de Jorah Mormont, Lord Leighton concordou sem hesitar. Naquela mesma noite, ele convidou Eddard Stark, o Senhor do Norte, e Mace Tyrell, o Senhor do Alcance, para testemunharem, e realizou o casamento dos dois no Septo dos Sete, em Lannisporto. Na manhã seguinte, Jorah Mormont partiu com sua nova noiva a bordo de um navio rumo ao norte, para Bear Island. As ações de Lord Leighton deixaram todos atônitos. Qualquer um que tivesse visto Lynesse Igotover não poderia negar sua beleza cativante. Homens de todos os cantos dos Sete Reinos teriam disputado sua mão, com uma fila de pretendentes que se estendia de Vila Velha à muralha. Parecia inconcebível que uma mulher de encanto tão incomparável, a quem nunca faltariam propostas, se casasse com o banal Lorde da Ilha dos Ursos. Suspeitou-se que algo mais estivesse em jogo. Rumores sobre Lynesse se espalharam rapidamente por Lannisporto, e 3 em particular ganharam força significativa. O primeiro sugeria que Lynesse já estava grávida e que o pai, segundo rumores, seria um bardo errante. Para evitar escândalos, Lord Leighton supostamente se apressou em casá-la com Jorah Mormont quando a pediu em casamento. A segunda história veio de um servo da corte, alegando que Lynesse fora vista entrando nos aposentos do rei Robert. Segundo essa versão, Lord Leighton temia que sua filha pudesse se tornar uma das indulgências de Robert e a casou antes que a situação piorasse.
O terceiro e mais amplamente aceito rumor envolvia Tywin Lannister. Dizia-se que no torneio Lord Tywin buscou uma aliança com a casa Igotover, propondo um casamento entre seu filho, Tyrion, e Lynesse. Relutante em casar sua filha com o duende, mas igualmente relutante em ofender Tywin, Lord Leighton optou por casá-la com Jorah Mormont, eliminando assim a influência de Tywin. Nenhuma das partes envolvidas fez qualquer comentário, nem tentou suprimir os rumores. Era como se tivessem optado por ignorar os sussurros. De volta a Tumbleton, notícias sobre Jorah Mormont e Lynesse Igotover chegavam aos poucos. Dassey, prima de Jorah, comentou ao ouvir a notícia que sua prima era realmente sortuda. Tendo conhecido Lynesse Igotover pessoalmente, Dassey admitiu que até ela, como mulher, se sentia atraída pela beleza de Lynesse. Tamanha era a magnitude do charme de Lynesse. Apesar de sua admiração, Dassey não conseguia deixar de se incomodar com os rumores. Ela considerou que um deles provavelmente era verdade, pois mesmo ela, uma parente próxima, não conseguia ver como Jorah poderia ser páreo para Lynesse. Durante uma refeição, ela perguntou casualmente a Lygeon em qual dos rumores ele acreditava. Lygeon descartou todos eles com confiança, afirmando que Lord Leighton casou Lynesse com Jorah Mormont porque reconhecia o potencial e as capacidades de Jorah, bem como seu amor genuíno pela filha. No entanto, Lygeon acrescentou, ameaçadoramente, que esse casamento poderia não ser uma bênção para Jorah, poderia lhe trazer grandes dificuldades. Dassey, sem se convencer, acreditava que Lygeon estava apenas tentando salvar a reputação da prima. Ela não deu importância à sua desconsideração dos rumores, mas se viu intrigada com seu comentário enigmático sobre as dificuldades iminentes de Jorah. No entanto, Lygeon se recusou a dar mais detalhes. O que acontecerá em Lannisport logo se tornou apenas fofoca em conversas casuais. Para eles, o assunto mais urgente era a preparação para a mudança para o território de Lygeon. Quando você planeja se mudar? À noite, Nymeria e Lygeon estavam tranquilamente no campo de treinamento. Nymeria fez a pergunta enquanto observava Brienne e Asha treinando com armas não muito longe. Não tão cedo, respondeu Lygeon. Então gritou para a dupla de treino, cuidado com os pés. Atenção ao pisar. Desvie com movimentos laterais do corpo, não bloqueie de frente. Embora Asha fosse 5 anos mais velha que Brienne, sua habilidade com a espada era muito inferior. Além de um condicionamento físico ligeiramente superior, ela não se comparava a Brienne em nenhum outro aspecto. Mais importante, desde que Brienne se tornou assistente de Lygeon, ela frequentemente lutava com veteranos como Raul Lothor, Scarface e Balin, guerreiros experientes em combate real. Ao longo do caminho, ela encontrou todo tipo de truques desonestos e aprimorou suas habilidades em condições adversas. Por outro lado, o treinamento de Asha entre os piratas nascidos no ferro tornou seus movimentos totalmente ineficazes nesta sessão de treino. Ela era constantemente alvo dos golpes de Brienne. Por fim, Asha se cansou de ser espancada. Ela jogou a espada de treino de lado e investiu contra Brienne. Envolvendo-a com os braços, derrubou-a no chão. Usando sua pequena vantagem em força física, Asha imobilizou Brienne sob si. Brienne estava completamente despreparada para tal manobra. Lutou como uma cavaleira seguindo rigorosamente as regras da esgrima. Em seu entendimento, o combate girava em torno de armas. Lutar no meio da luta era impensável para ela. Pega de surpresa, não reagiu a tempo e acabou presa. Debateu-se, tentando se libertar. No entanto, o combate corpo a corpo era natural para os homens de ferro, e Asha não deu a Brienne a chance de retomar o controle. Mantendo-a presa, Asha provocou de brincadeira, dando-lhe beijos no rosto, deixando Brienne perturbada e envergonhada, com sua confusão se aprofundando cada vez mais. Tudo bem, Asha vence esta rodada. Lygeon gritou em voz alta, interrompendo a luta. Brienne ficará encarregada do esterco, e Asha poderá descansar, declarou. Os dois combatentes se levantaram, limpando a terra e a grama. Brienne esfregou o local em seu bracelete onde os lábios de Asha haviam pressionado, suas bochechas ficando vermelhas. Sem dizer uma palavra, ela se virou e seguiu em direção aos estábulos. Atrás dela, Asha seguiu, sorrindo, enquanto pegava a espada de treino descartada. Não muito longe dali, Balin, cuja mão ainda se recuperava, lutava com Dagon Arlaw. A abordagem de combate de Dagon era notavelmente diferente da de Asha. Enquanto os movimentos de Asha eram baseados em técnicas tradicionais dos homens de ferro, o estilo de luta de Dagon era imbuído da esgrima cavaleiresca. Em muitos aspectos, Dagon se portava mais como um cavaleiro do que Balin. Esse contraste foi precisamente o motivo pelo qual Lygeon pediu a Balin que ensinasse Dagon a lutar como um verdadeiro guerreiro, principalmente em um navio. Entre os homens de Lygeon, apenas Balin possuía vasta experiência em batalhas navais, o que o tornava excepcionalmente qualificado para a tarefa. Enquanto isso, Baelor Blackteed treinava sob a orientação de Russell. Como órfão do sangue verde, Russell crescerá com um profundo conhecimento herdado de navios e navegação, conhecimento transmitido de geração em geração. Embora parte desse conhecimento estivesse desatualizado, ainda assim estabeleceu uma base sólida para seu treinamento. Os navios que Lygeon havia adquirido recentemente, grandes embarcações e navios mercantes armados, foram confiados a Liege Falvel para formar uma frota ao lado do navio Glória com fins comerciais. Enquanto isso, os navios longos dos Homens de Ferro restantes foram enviados para Vila Velha para reparos e armazenamento. Lygeon planejava recuperá-los assim que seus esforços de construção de docas estivessem concluídos. Num futuro próximo, Asha, Baelor e Dagon inevitavelmente passariam um tempo considerável no mar.
A ascensão ao posto de comandante da frota, no entanto, dependia do desempenho individual de cada um. Você já decidiu onde construir o castelo do seu senhor? Nymeria perguntou preocupada. Li Jeon balançou a cabeça. Ainda não decidi. Preciso ver o local pessoalmente, respondeu ele. Nos cerca de 10 dias desde seu retorno, além de cuidar de vários assuntos, Li Jeon passou a maior parte do tempo revisando informações sobre as fronteiras dornesas, particularmente sobre a Guarda Vermelha e Sumeral. Se tivesse sido antes, Li Jeon teria, sem dúvida, escolhido o Cabo entre Vil e Stoniel como local do castelo sem hesitar. No entanto, o presente de Sumeral do rei Robert lhe dera uma alternativa a considerar, deixando-o dividido entre as duas opções. De todas as informações que ele havia reunido, tanto a Guarda Vermelha quanto o Salão Estival tinham vantagens e desvantagens distintas. A principal força da Guarda Vermelha era sua posição estratégica para o comércio marítimo e sua capacidade de influenciar politicamente Dorne e as Terras da Tempestade. No entanto, sua principal desvantagem era a distância de Tumbleton. As Montanhas Vermelhas funcionavam como uma barreira. Se surgissem problemas em Tumbleton, responder a tempo seria impossível, a menos que ele tivesse um dragão capaz de voar sobre as montanhas. Sumeral apresentava uma situação diferente. Sua proximidade com Tumbleton, separada apenas por um vale gramado, era uma clara vantagem. Estrategicamente localizada no final do Caminho dos Ossos, nas Marcas Dornesas, oferecia oportunidades comerciais com Dorne e controle sobre a extremidade central das Montanhas Vermelhas, uma área crucial. No entanto, suas desvantagens eram igualmente significativas. Ficava longe do mar e separada por uma cadeia de montanhas do fértil Vale da Guarda Vermelha, que Li Jeon planejava desenvolver como uma região vital para a produção de alimentos. Essa separação geográfica complicava a administração. Além disso, Sumeral tinha uma reputação sombria. A tragédia em Sumeral transformará a região em um deserto desolado, assombrado por espíritos inquietos. Muitos que se aventuraram por lá alegaram ter testemunhado encenações fantasmagóricas do incêndio e até mesmo sentido a agonia de serem queimados vivos. Mesmo os aventureiros mais ousados evitavam passar a noite em Sumeral, muito menos cogitar a ideia de construir um castelo em seus terrenos assombrados. Você teve algum tempo ultimamente? Li Jeon perguntou a Nymeria, quebrando o silêncio. Nymeria pensou por um momento. Com tudo o que precisava ser feito agora e a construção de Tumbleton concluída, os próximos passos, a ponte de pedra e a fortaleza do Blackwater Hash, podem ser deixados para os artesãos. As minas estão funcionando perfeitamente e com venda à corça branca, mantendo os bandidos sob controle, não há nada com que se preocupar. Bert também está cuidando das operações da caravana, disse ela, pensativa, antes de assentir. Eu devo ter bastante tempo. Li Jeon estendeu a mão para Nymeria. Nesse caso, acompanhe-me enquanto caminho pelo meu território. Ajude-me a escolher o local perfeito para o castelo. Nymeria sorriu calorosamente e assentiu. Como desejar, meu senhor. Capítulo 127. Kibur. Desta vez, Li Jeon tinha apenas um pequeno grupo acompanhando-o em sua inspeção territorial. Além dele e de Nymeria, havia apenas as aias gêmeas de Nymeria, Jon, o intendente, e as damas de companhia de Li Jeon, Asha e Brienne. Balin teve que permanecer em Tumbleton para se recuperar dos ferimentos, enquanto Daisy e Lothor acompanhavam o grupo. Com os homens de Lothor e seus cavaleiros livres, a comitiva totalizava apenas algumas centenas de pessoas. Como o grupo era pequeno, organizar a bagagem foi fácil, e tudo estava pronto pela manhã. Li Jeon planejava partir à tarde, passar a noite em um vilarejo perto da estrada Tumbleton e seguir direto para Gracie Valley, às margens do rio Bluebur. Dadas as prováveis interações futuras com Gracie Valley, Li Jeon pretendia avaliar a atitude de seu senhor antes de decidir sobre a abordagem. Entretanto, quando o grupo estava prestes a partir, uma chegada inesperada interrompeu os planos de Li Jeon. Um mestre enviado pela cidadela para servir como seu conselheiro. Ao retornar a Tumbleton, Li Jeon escreveu à cidadela, na qualidade de senhor de Sumeral, solicitando a nomeação de um mestre. Passaram-se semanas sem resposta, e Li Jeon começou a suspeitar que o corvo que carregava sua carta pudesse ter se perdido. No entanto, quando se preparava para partir, a cidadela inesperadamente lhe designou um mestre. Mestre Kibur reconheceu Li Jeon imediatamente ao ouvir o homem se apresentar. O velho de cabelos grisalhos e rosto bondoso parado à sua frente não era outro senão o Kibur de quem Li Jeon ouvirá falar. Era evidente que àquela altura, Kibur ainda não havia sido expulso da cidadela. Ele ainda usava uma corrente de mestre no pescoço. No entanto, havia algo peculiar na corrente, parecia diferente do que Li Jeon se lembrava. Em sua memória, a corrente de Kibur deveria incluir elos de ferro negro para a arte da corveia, prata para a medicina e aço valeriano para a magia e o ocultismo, refletindo sua reconhecida perícia em necromancia, cura e doma de corvos. No entanto, a corrente que Kibur usava agora incluía ouro para a economia e ferro forjado para a guerra. Algo estava, sem dúvida, errado. Tenho grandes expectativas em relação ao meu conselheiro e aceitarei qualquer um que me for designado pela cidadela, disse Li Jeon, encarando Kibur com seriedade. Agora, mestre Kibur, diga-me, que conhecimento você possui e com base em que critério se considera qualificado para servir como meu conselheiro mestre? Os olhos de Kibur foram atraídos para a espada larga do cavaleiro banido pendurada na cintura de Li Jeon desde o momento em que ele entrou na tenda. Ele apenas relutantemente desviou o olhar quando Li Jeon fez a pergunta.
Com ar sério respondeu, meu senhor, sou proficiente em economia e guerra. Posso ajudá-lo nessas áreas. Proficiente em economia? Repetiu Legion com um sorriso fraco. Virou-se para John e instruiu. Traga um dos livros contábeis verificados de Bert e traga-o aqui para Mestre Kibur revisar. Sim, meu senhor. John saiu da tenda e retornou momentos depois com um livro de contas que colocou sobre a mesa. Assim que Legion mencionou o livro de contas, a atitude de Kibur mudou. Uma expressão de pânico passou por seu rosto e quando o livro foi colocado à sua frente, seus olhos começaram a se voltar para a saída. Legion gesticulou em direção ao livro de contas. Vá em frente, Mestre Kibur. Mostre-me sua proficiência em economia. Kibur hesitou sentando-se rigidamente à mesa. Abriu o livro, mas não fez menção de começar. Os outros na tenda, incluindo Nimeria, notaram o comportamento incomum de Kibur. Suas mãos instintivamente foram para as armas. Por fim, Kibur soltou um suspiro profundo, levantou-se da cadeira e aproximou-se de Legion. Devo confessar, Sr. Legion, menti para o senhor. Você não é um mestre, você é um assassino? A voz de Nimeria era fria enquanto ela encarava Kibur, seu tom afiado e acusatório. Não, não, protestou Kibur, balançando a cabeça freneticamente. Sou um mestre, mas fui expulso da cidadela. Sou um mestre expulso. Nimeria congelou com a admissão, suavizando um pouco a expressão. Seu próprio conselheiro Ives também era um mestre expulso, cuja corrente havia sido revogada pela cidadela. Qual foi o motivo da sua expulsão? Perguntou Legion. Kibur respondeu, porque estudei o conhecimento proibido da necromancia. Legion balançou a cabeça e disse, sei que a cidadela considera todo o conhecimento relacionado à magia um tabu, mas isso não significa que eles proíbam os mestres de estudá-la. Mesmo com algo tão sombrio quanto a necromancia, eles geralmente permitem que os interessados a pratiquem sem expulsão. É melhor você dizer a verdade. Percebendo que sua tentativa de obscurecer a verdade havia falhado, Kibur ficou em silêncio por um momento antes de admitir. A cidadela descobriu que eu usei pessoas vivas em experimentos para estudar necromancia. Ao ouvir isso, todos na sala, exceto Legion, demonstraram expressões de desgosto. Para eles, tais ações eram uma abominação profana, condenada tanto pelos 7 deuses quanto pelos deuses antigos. Vendo as reações ao seu redor, Kibur suspirou. Ele entendia que suas ações o haviam tornado um pária e que suas chances de permanecer ao lado de Legion ou continuar a praticar a magia que tanto prezava eram mínimas. No entanto, para sua surpresa, Legion não demonstrou nenhum sinal de repulsa. Em vez disso, perguntou calmamente, quem eram as pessoas vivas que você usou para seus experimentos? Kibur hesitou brevemente antes de responder honestamente, alguns eram condenados à morte. Outros estavam gravemente doentes e à beira da morte. Alguns eram escravos de Essos. Legion ponderou por um momento antes de perguntar. Quais são suas habilidades além de necromancia? Os outros olharam para Legion surpresos, incapazes de compreender porque ele parecia interessado em um homem que consideravam irredimível. Kibur também ficou momentaneamente surpreso, mas rapidamente se recompôs. Sou especialista em corvos, começou. Embora eu não possua uma corrente de mestre para isso, meu conhecimento não é menor que o deles. Consigo estabelecer um ninho de corvo e lidar com comunicações. Além disso, possuo a corrente de curandeiro e sou excelente em tratar traumas. Ele voltou a olhar para o braço ferido de Balin. Por exemplo, o braço deste homem foi ferido há mais de 10 dias, mas ainda precisa de curativo. É evidente que o ferimento não cicatrizou direito. Se deixado como está, ele não recuperará toda a força naquele braço. Seria melhor recolocá-lo agora. Legion virou-se para Balin. Como você se sente em relação ao seu braço? Balin hesitou antes de concordar. Há alguns problemas. Por que você não me contou? Legion franziu a testa. Balin abaixou a cabeça, evitando o olhar de Legion. Suas experiências passadas o ensinaram a suportar ferimentos em silêncio. Antes que a conversa pudesse continuar, Malor entrou abruptamente na sala, dirigindo-se a Legion. Ouvi dizer que você está planejando inspecionar o território. Por que não me avisou? Antes que Legion pudesse responder, Nimeria interrompeu. Você estava no laboratório. Não queríamos incomodá-lo. Malora dispensou o comentário com um gesto. Esses experimentos não são importantes. Como conselheira de Sr. Legion, minha prioridade é ajudá-lo a administrar o território do Lorde. Seus olhos aguçados percorreram a sala, parando ao pousar em Kibur. Sua expressão se obscureceu. Kibur, o que você está fazendo aqui? Lady Malora. Kibur cumprimentou-a com uma reverência, seu comportamento repentinamente mais cauteloso. O olhar de Malora se fixou na corrente de ouro em volta do pescoço de Kibur. Desde quando você se tornou um mestre de economia? Perguntou ela friamente. Kibur abaixou a cabeça. Não é meu. Malora se aproximou inspecionando a corrente. Mestre Homer, se bem me lembro, você o conhecia. Kibur não disse nada. Ele ainda está vivo? Pressionou Malora. Ele está vivo, respondeu Kibur, mas nunca mais vai andar. A voz de Malora ficou gélida. Você não mudou nada, mudou? É a pessoa mais insensível que já conheci. Não sente nada por ninguém. Se isso for para o bem da sua pesquisa, você fará qualquer coisa, seja dissecar alguém vivo ou trair aqueles próximos a você. Suas palavras causaram um arrepio na sala. As expressões dos outros se transformaram em puro desgosto, e sua aversão por Kibur agora era inconfundível. Já que esse cara é tão mau, por que você simplesmente não o executa? Nimeria franziu a testa enquanto falava com um tom ríspido. Os outros na sala concordaram com a cabeça, com os olhares fixos em Kibur.
Kibur, no entanto, parecia imperturbável. Manteve a cabeça baixa e permaneceu em silêncio, sem fazer nenhuma tentativa de se defender. Malora quebrou o silêncio, com a voz calma, mas firme. Você acha que a cidadela não sabe o que esse homem fez? Eles sabem de tudo. Mesmo assim, não o expulsaram nem lidaram com ele, e isso porque ele é o melhor curandeiro que eles têm. Há mais de 10 anos, ele já era incomparável em medicina na cidadela, e só melhorou desde então. Ela voltou seu olhar penetrante para Kibur. Ele veio aqui voluntariamente, provavelmente atraído pela magia que você possui. Ele é profundamente obcecado pelo estudo da magia e da bruxaria. Embora seu conhecimento formal possa ser mediano, seus insights são únicos. Recentemente encontrei desafios em minha própria pesquisa, e ele poderia ser o assistente ideal. Você quer que eu o aceite? Perguntou Legion com uma expressão séria. Malora balançou a cabeça. Não. A decisão de aceitá-lo é inteiramente sua. Estou apenas oferecendo a minha perspectiva. O olhar de Legion se demorou em Kibur por um instante antes de falar. Vou lhe dar uma chance. Você precisa restaurar a mão de Balin ao seu estado original. Se conseguir, poderá ficar. No entanto, se ficar, obedecerá às minhas regras. Primeiro, cessará todos os experimentos com seres vivos. Segundo, todo projeto que realizar exigirá minha aprovação explícita. Por fim, compartilhará seus estudos de medicina e treinará uma equipe de curandeiros para se especializarem nesta área. Nimeria abriu a boca para protestar. Legion. Sua expressão demonstrava clara dúvida, mas Legion levantou a mão para impedi-la. A voz de Legion era firme e autoritária quando ele se virou para Kibur. Você aceita, mestre Kibur? Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Kibur. Eu aceito. Legion assentiu e voltou sua atenção para Malora. Ele é sua responsabilidade agora. Então dirigiu-se a Balin. Vá para Kibur para tratamento imediatamente. Sim, meu senhor, respondeu Balin com um aceno respeitoso. Quando o assunto parecia resolvido, Malora, lembrando-se de seu propósito inicial de vir, começou. A propósito, vim aqui para discutir sua inspeção dos territórios. Legion a interrompeu. Você estará ocupada supervisionando Kibur, então não terá tempo para se juntar a nós nas marcas. Provavelmente ficaremos fora por 1 ou 2 meses e durante esse tempo, preciso que você se abstenha de qualquer pesquisa. Malora franziu a testa, pronta para discutir, mas Legion a dispensou. A seleção de pessoal está finalizada e não pode ser alterada. Malora lançou-lhe um olhar furioso antes de se voltar para Nimeria, que sorria presunçosamente ao lado dele. Com um bufo irritado, Malora se virou e saiu com movimentos rápidos. Kibur e Balin a seguiram. Quando a porta se fechou atrás deles, Nimeria se virou para Legion, com a voz carregada de preocupação. Você não deveria colocar alguém como Kibur sob seu comando. Se a notícia de seus atos se espalhar, poderá prejudicar sua reputação. Legion não se abalou. Não é tão terrível quanto você pensa. Mesmo que a notícia se espalhe, a fé do Sete fornecerá a narrativa perfeita, algo como um demônio que se tornou virtuoso sob a orientação do escolhido. Ele sorriu levemente. Além disso, alguém como Kibur é perigoso demais para ser deixado sem controle. É melhor mantê-lo por perto, sob controle e usar suas habilidades. Nimeria refletiu sobre o raciocínio dele e finalmente assentiu. Faz sentido, admitiu, mudando de assunto. A voz de Legion voltou a ser autoritária. John, vai e selecione um grupo de indivíduos brilhantes que aprendam rápido. Envie-os para Malora para estudar medicina com Kibur. John hesitou. Isso não atrairá oposição da cidadela? Mestre Ives, ao lado de Nimeria, interrompeu. A cidadela certamente se oporá. Embora tolerem farmacêuticos e herbalistas ensinando aprendizes, jamais permitirão que o conhecimento médico da cidadela seja disseminado dessa forma. O tom de Legion era resoluto. Não preciso do conhecimento médico da cidadela. Tudo o que preciso é da expertise de Kibur em medicina. Desde jovem, Legion imaginou uma equipe médica dedicada ao tratamento de soldados feridos. Seus estudos sobre baixas em combate revelaram que a maioria das mortes não era causada por ferimentos imediatos no campo de batalha, mas sim por ferimentos não tratados que infeccionavam, levando a complicações e à morte. Uma equipe especializada de médicos militares reduziria drasticamente essas perdas fora de combate. No entanto, curandeiros profissionais eram escassos. Os nobres dependiam de mestres, enquanto o povo recorria a herboristas, boticários, septões da fé do Sete ou até mesmo bruxos rurais. Legion inicialmente procurou farmacêuticos e herbalistas para avaliar sua adequação, mas seus métodos primitivos o fizeram rapidamente descartar a ideia. Ele chegou a consultar o septão da fé, mas sua confiança em sangrias e orações se mostrou igualmente decepcionante. Kibur, no entanto, preencheu essa lacuna crítica.
Embora Ligion ainda não tivesse testemunhado as habilidades de Kibur em primeira mão, o apoio de Malora foi suficiente. Mesmo que as habilidades de Kibur estivessem aquém da medicina moderna, eram, sem dúvida, avançadas o suficiente para formar a base de uma equipe médica competente. Enquanto isso, John conduziu os aprendizes selecionados até a Torre de Pedra de Malora. Quando explicou o propósito deles, Kibur, que estava tratando Balin, hesitou. Uma centelha de incerteza cruzou seu rosto. Malora, percebendo a hesitação dele, aproximou-se e falou em voz baixa: "Você deveria fazer o que Ligion pede e provar seu valor. Essa é a única maneira de alcançar seus objetivos." Ela apontou significativamente para o colar de runas de dragão pendurado em seu pescoço. Kibur olhou para o colar e sua expressão mudou. Sua hesitação deu lugar à determinação quando ele assentiu e aceitou formalmente os aprendizes que Ligion lhe designara. Capítulo 128. Vale Gramado. Gracie Vale está localizada a montante do rio Bluebur, ostentando um belo ambiente e um clima agradável. Quando Summeral ainda estava intacto, a família real Targaryen costumava visitar Gracie Vale como uma parada para escapar do calor do verão, passando alguns dias lá antes de seguir para Summeral. No entanto, com o incêndio que destruiu Summeral e seu subsequente abandono, Gracie Vale perdeu muito de sua antiga proeminência e gradualmente se tornou uma cidade fronteiriça comum na Campina. O declínio se agravou devido aos frequentes ataques de bandidos, e foi somente quando Ligion expulsou os bandidos e restaurou a navegação ao longo do rio Mander que Gracie Vale começou a se recuperar, ainda que apenas ligeiramente. Atualmente a cidade está sob a administração de Lord Elwood Meadows, um garoto de 10 anos que herdou seu título há apenas um ano. Apesar da pouca idade, Elwood havia ajudado Ligion durante seus esforços para expulsar os bandidos a leste da Estrada da Rosa, fornecendo apoio logístico. Embora os dois nunca tivessem se conhecido, suas ações cooperativas sugeriam uma relação cordial. Antes de embarcar em sua jornada para Gracie Vale, Ligion seguiu o protocolo, enviando uma carta ao castelo explicando seu propósito e pedindo permissão para viajar pela região. Somente após receber uma resposta do Corvo ele partiu. Como não se tratava de uma campanha militar, mas sim de uma inspeção casual, ou talvez mais precisamente, uma desculpa para viajar por lazer, o grupo de Ligion se moveu em ritmo lento, levando mais de 10 dias para chegar aos arredores de Gracie Vale. Elwood Meadows, informado pela cavalaria de patrulha da aproximação de Ligion, esperou nervosamente nos portões da cidade na margem norte, acompanhado por seu mestre, Sevad, tia Lisa Meadows e seu marido Olimer Tyrell. Embora Elwood mantivesse uma postura calma, sua mente estava em turbulência. O mestre e o regente haviam analisado a situação com ele, e estava claro que Ligion Tarran, o escolhido, era sua única esperança. O futuro da casa Meadows e a preservação de sua propriedade dependiam inteiramente da atitude de Ligion. Elwood tinha pouca confiança nesse resultado, já que os laços estreitos de Ligion com a casa Tyrell não eram segredo. Vilas Tyrell, herdeiro da casa Tyrell, e seu irmão mais novo, Garland, referiam-se abertamente a Ligion como um bom amigo. Até a formidável Rainha dos Espinhos o elogiara. Com a casa Tyrell pretendendo anexar as terras de Meadows, Elwood temia que Ligion pudesse não ficar do seu lado, dada a falta de conexão pessoal entre eles. Aí vem eles. O mordomo Arvin, cuja visão era aguçada, foi o primeiro a avistar a bandeira da espada longa com borda vermelha no final da estrada, seguido por uma coluna de cavalaria bem alinhada. Entre os cavaleiros destacavam-se 2 enormes cavalos de guerra. Mas ainda mais impressionante era a enorme criatura sombria com listras pretas e brancas que se movia ao lado deles. As listras brancas da criatura brilhavam ocasionalmente chamando a atenção, embora sua forma escura parecesse se misturar às sombras, tornando-a quase imperceptível às vezes. À medida que a procissão se aproximava, Lord Elwood começou a se aproximar com seu mestre e seu regente para cumprimentá-los. No entanto, sua tia Lisa e seu marido Olimer correram à frente, interceptando o grupo. "Minha senhora, Lord Ligion Tarran, boa tarde. Sou Olimer Tyrell, e está é minha esposa, Lisa Meadows, herdeira de Gracie Vale. Bem-vindos ao nosso Gracie Vale", anunciou Olimer, curvando-se profundamente ao lado da esposa. Ele enfatizou deliberadamente seu sobrenome, destacando sua conexão com a casa Tyrell. Ligion, no entanto, ignorou completamente o casal. Desmontando ao lado de Lady Nymeria, passou por eles sem cumprimentá-los, indo diretamente para Elwood Meadows, que esperava alguns passos atrás. Ligion curvou-se levemente e dirigiu-se a ele diretamente. "Lord Elwood, eu sou Ligion Tarran, Lord de Summeral, e está é Lady Nymeria Footry, senhora de Tumbleton. Agradecemos a hospitalidade e por preparar um lugar confortável para descansarmos esta noite." Elwood, aliviado e ligeiramente encorajado pela decisão de Ligion de ignorar os tios, retribuiu a reverência, esforçando-se ao máximo para parecer calmo. "Lord Ligion, senhora Nymeria, a presença de vocês honra Gracie Vale." Nesse momento, o regente trouxe sal e pão, oferecendo-os aos convidados. Ligion e Nymeria pegaram um pedaço de pão cada, mergulharam-no no sal e comeram. Ao verem isso, Elwood, seu mestre e o regente soltaram suspiros silenciosos de alívio. Eles então conduziram o grupo para o castelo do Vale Gramado. Do começo ao fim, nem Olimer Tyrell nem sua esposa receberam sequer um olhar de Ligion.
Seus rostos empalideceram à medida que a procissão avançava, deixando-os em um silêncio constrangedor. Naquela noite, depois de reunir seus pertences, o casal partiu de Gracie Valley de barco com sua comitiva. Lord Elwood providenciou que Lygion e Nymeria se hospedassem na mansão na margem sul do Vale Gracie, antiga residência da família real Targaryen. Durante suas visitas, a mansão havia caído em desuso há muito tempo. Ao receber a carta de Lygion anunciando sua visita, Elwood mandou limpar minuciosamente a propriedade e prepará-la como residência temporária para seus ilustres convidados. Lord Elwood, parece que o senhor está em apuros. No escritório da mansão, Lygion demorou-se brevemente enquanto se preparava para deixar Lord Elwood, seu mestre e seu intendente. Virou-se, falando francamente. A cobiça de sua tia pelo título de Lorde do Vale Gracie é óbvia. Hoje, por minha causa, ela pode recuar, mas duvido que demore muito para que faça outro movimento. Elwood desviou o olhar para seu mestre, depois olhou de volta para Lygion e perguntou: Sr. Lygion, você pode me ajudar? Como você quer que eu o ajude? Sr. Lygion respondeu: Gostaria que me apresentasse Lord Vilas, explicou Elwood. Ouvi dizer que Lord Vilas é um homem de grande justiça. No último ano, ele puniu infratores dentro da Câmara mais de uma vez, proferindo sentenças justas ao povo. Chamam-no de Rosa de Ouro da Justiça. Lygion olhou para Elwood com uma expressão calma. Você quer que Vilas te ajude a deter sua tia, é isso? Sim, confirmou Elwood com um aceno de cabeça. Acredito que Lord Vilas não será tendencioso, embora minha tia seja da Casa Tyrell. De fato, concordou Lygion. Vilas não será tendencioso só porque a outra parte é da Casa Tyrell. Ele fez uma breve pausa antes de acrescentar: Não me importa apresentá-lo a ele, mas a verdadeira questão é: como você planeja acusar sua tia diante de Vilas? Elwood hesitou por apenas um momento antes de dizer: É claro que acusarei minha tia de tentar tomar meus títulos e terras. Lygion estudou o menino de 10 anos à sua frente com um olhar medido. Se eu fosse Vilas, disse ele lentamente, eu lhe perguntaria: de que forma sua tia tentou se apoderar de seus títulos e terras? Elwood congelou pego de surpresa, então gaguejou: Ela está me assustando. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Lygion, enquanto ele se virava para o mestre ao lado de Elwood. Você é o conselheiro do mestre de Lord Elwood, disse ele. Diga-me, o fato de Lady Lysa tê-lo assustado com suas palavras pode ser considerado evidência de sua tentativa de tomar o território e o título de Gracie Valley? O mestre permaneceu em silêncio, sem oferecer resposta. Ela ainda ronda o castelo e diz a todos que é a herdeira de Gracie Valley, acrescentou Elwood rapidamente. Isso não é evidência de que ela está tentando usurpar o trono? Claro que não, respondeu, não Lygion, mas Nymeria. Ela falou com naturalidade. Você não tem descendentes nem irmãos no momento. Lady Lysa Meadows é sua parente consanguínea mais próxima e, de fato, a primeira herdeira de Gracie Valley após sua morte. Sua alegação de ser a herdeira não é falsa. Quanto à sua permanência no castelo, isso não é incomum. Ela é filha da casa Meadows. É natural que ela retorne e viva com os pais. Na verdade, acusar Lady Lysa de tais ações só faria com que as pessoas a vissem como tacanha, incapaz de acomodar a única parente consanguínea restante neste vasto castelo. Elwood ficou chocado, completamente sem palavras. Nunca imaginara que a situação pudesse ser tão complicada. Acreditava que tudo o que precisava fazer era encontrar Vilas, explicar seus problemas, e Vilas tomaria providências contra sua tia em seu nome. Em vez disso, agora parecia provável que seguir esse caminho o faria ser visto como mesquinho e intolerante, um resultado que ele nunca havia previsto. Lygion olhou para Elwood, depois desviou o olhar para o mestre e o regente antes de falar. Lord Elwood é jovem e inexperiente, e ainda não compreende as complexidades dos relacionamentos. No entanto, vocês dois servem ao antigo Lorde de Gracie Valley há muitos anos. Aos seus olhos, as ações de Lady Lysa Meadows são irrepreensíveis. Então, por que aconselhou Lord Elwood a ir até Vilas e acusar Lady Lysa de transgressão? Porque não conseguimos pensar em outra maneira, respondeu o administrador com uma expressão desamparada. Não era de se admirar que se sentissem tão encurralados. Lysa Meadows e Olymer Tyrell sabiam exatamente onde ficavam os limites e nunca os cruzaram completamente. Mesmo assim, expandiram constantemente sua influência em Gracie Valley, deixando Lord Elwood impotente para agir contra eles. A única alternativa, expulsar seus tios à força, arruinaria sua reputação. Na verdade, a juventude de Elwood e sua ascensão ao trono já haviam despertado a inveja de outros. Se sua reputação se deteriorasse, aqueles que observavam seu território poderiam não permanecer meros observadores passivos como agora. Pior ainda, se sua tia se aliasse a tais oportunistas, não apenas sua posição como Lorde, mas até mesmo sua vida poderiam estar em risco. Posso garantir, disse Lygion com convicção, que mesmo que você apresente a Vilas provas irrefutáveis de que Lysa Meadows cobiça o senhorio de Gracie Valley, ele não poderá agir com base nisso. Fez uma pausa para dar ênfase. Não porque o marido de Lysa Meadows seja membro da casa Tyrell, mas porque é tabu para o herdeiro do senhor de Jardim de Cima interferir na sucessão de um senhor local. O regente assentiu, mas Elwood pareceu perplexo. Não conseguia entender por que Vilas, apesar de ser o superior legítimo do Lorde, não poderia intervir. O mestre falou de repente: na verdade, além de pedir justiça ao Lorde Vilas, consideramos outra solução que acreditamos que poderia funcionar, mas ainda não a discutimos com o Lorde. O que foi? Elwood perguntou ansiosamente.
O mestre voltou o olhar para Legion. Nossa ideia é que Lord Legion se torne seu guardião, administrando Gracie Valley em seu nome até você atingir a maioridade. O quê? Elvold ficou perplexo. Ele não esperava tal sugestão. Se não confiasse na lealdade do mestre, poderia ter suspeitado de conluio entre o mestre e Legion. Legion também ficou surpreso. Embora tivesse discutido a situação do Vale Gramado com Nymeria, nunca havia considerado assumir o papel de guardião do jovem senhor. Seu objetivo era apenas estabelecer uma aliança defensiva, garantindo a passagem segura de seus exércitos e caravanas pela região. O regente, no entanto, apoiou a proposta do mestre. Acreditamos que Lord Elvold só poderia crescer em segurança sob a proteção de Lord Legion. Lord Legion poderia ensiná-lo a lutar e governar o território. Acreditamos que esta solução atinge muitos objetivos ao mesmo tempo. Ao ouvir isso, Elvold começou a sentir que a ideia tinha mérito. Virou-se para Legion com a expressão revelando o desejo de pedir ao cavaleiro que se tornasse seu guardião, ou mais precisamente que o adotasse. Mas antes que Elvold pudesse expressar seu pedido, Legion o interrompeu, percebendo a precariedade do momento. Você está sobrecarregado pela sua ansiedade em relação a Lysa Meadows e agindo impulsivamente, disse ele. Pense com calma e perceberá que as ações dos Olimers jamais receberiam o apoio da Casa Tyrell. Posso lhe ensinar uma maneira de resolver isso completamente. Que solução? Perguntaram o regente e o mestre em uníssono. É bem simples, respondeu Legion. Espalhe um boato de que a Casa Tyrell pretende usar Lysa Meadows para tomar as terras da Casa Meadows. Assim que esse boato circular, a Casa Tyrell não terá escolha a não ser se distanciar de Lysa Meadows para provar sua inocência. Eles ajudarão você a removê-la sem que você levante um dedo. A sala ficou em silêncio. Elvold, o regente e o mestre ficaram perplexos. Até então, seus planos sempre giraram em torno da proteção de um lorde mais poderoso. A ideia de usar rumores como arma nunca lhes ocorrerá. A solução era enganosamente simples, mas sua eficácia era evidente. Com essa estratégia, o problema que os atormentava havia um ano poderia ser resolvido sem maiores riscos. O alívio era palpável. Essa nova facilidade, somada à gratidão que sentiam por Legion, tornou-se receptivos à sua proposta subsequente de uma aliança de defesa mútua. Naquela mesma noite, eles não apenas concordaram, como também redigiram e assinaram o acordo sem hesitação. Capítulo 129. Pavor. Eles já foram tão proativos. Por que você não concorda em se tornar o guardião de Lord Elvold? Isso não facilitaria o controle de Gracie Valley? Perguntou Nymeria, impaciente, depois que Lord Elvold e sua comitiva partiram, claramente satisfeitos com a aliança firmada. Se eu me tornar o guardião de Lord Elvold, que diferença isso fará no meu controle de Gracie Valley em comparação com a aliança defensiva que acabamos de assinar? Legion não respondeu à pergunta dela diretamente, mas em vez disso, fez a sua própria, cheia de deliberação. Nymeria fez uma pausa, considerando os detalhes do acordo. Não temos o direito de interferir nos assuntos de Gracie Valley, começou ela. Mas temos permissão para construir várias estações militares ao longo da estrada que liga a Estrada da Rosa e Salão de Verão através de Gracie Valley para garantir um fluxo de tráfego tranquilo. Gracie Valley também pagará taxas para manter essas estações. Além disso, quando qualquer um dos lados se depara com uma ação militar, é obrigado a enviar tropas. Sua voz se perdeu quando uma compreensão a atingiu. Ela olhou para Legion, surpresa. Além de não jurar lealdade formalmente, a relação de Gracie Valley conosco não parece diferente da de um vassalo com um senhor feudal. Legion assentiu. Sim, tirando a falta de reconhecimento oficial, esta aliança é efetivamente um pacto entre um senhor feudal e um vassalo. Nymeria franziu a testa ligeiramente, a curiosidade aguçada. Lord Elvold e os outros não compreenderam todas as implicações desta aliança? Após um breve momento de reflexão, Legion respondeu. Lord Elvold provavelmente não percebeu, mas o mestre e o regente provavelmente sim. Foram eles que propuseram mudanças como o depósito militar e as taxas. Parece que estavam usando esses termos intencionalmente para fortalecer seus laços conosco. Nymeria interrompeu, com um tom incrédulo. Lembro-me de que o suzerano imediato de Gracie Valley é o senhor de Jardim de Cima. Por que eles abandonariam alguém de tão alto status para se aliar a nós senhores das marcas, quando nossa posição não é muito superior à deles? Os lábios de Legion se curvaram em um leve sorriso quando ele respondeu. É melhor ser um conselheiro com poder do que um magistrado do condado com autoridade. Nymeria piscou visivelmente confusa. O quê? Perguntou ela, encarando-o. É um provérbio de uma terra distante, explicou Legion, mas na língua comum de Westeros, significa aproximadamente o seguinte. Poderosos senhores feudais em posições elevadas estão distantes demais para serem eficazes. Os únicos que podem realmente influenciá-los são os senhores feudais locais próximos. Ele elaborou. Seu Tumbleton e meu salão estival estão ambos crescendo em força. Gracie Valley, preso entre nós, simplesmente não pode competir. Qualquer um com um mínimo de previsão pode ver que é apenas uma questão de tempo até que façamos um movimento em Gracie Valley. Aquela terra é estrategicamente vital para nós. Em vez de esperar que hajamos, é melhor que eles se alinhem conosco de boa vontade. Pelo menos como aliados, eles mantêm mais autonomia e desfrutam de maiores benefícios em comparação com vassalos. Nymeria refletiu sobre as palavras dele antes de expressar preocupação. Isso não vai provocar ressentimento em Jardim de Cima? Legion balançou a cabeça.
Nós apenas assinamos um pacto de aliança defensiva. Jardim de Cima continua sendo senhor direto de Gracie Valley, e os impostos devidos a Jardim de Cima não diminuirão. Pelo contrário, o fardo de Jardim de Cima para proteger Gracie Valley diminuirá, o que pode até agradá-los. Eles verão isso como uma oportunidade, e não como um desprezo. Nymeria ficou em silêncio por um momento, processando seu raciocínio, antes de exclamar de repente. Nunca pensei que veríamos o dia em que até mesmo um grande nobre viria até nós por vontade própria. Com serena confiança, Legion se aproximou e segurou sua mão. Isso é só o começo. Em breve mais nobres virão até nós de bom grado. O grupo de Legion permaneceu em Gracie Valley por 2 dias. Durante a estadia, Legion encarregou John de negociar com as autoridades locais a construção do depósito militar, bem como planejar e manter futuras rotas comerciais e outras questões logísticas. Uma vez resolvidas essas questões, eles retomaram a jornada para Summeral. A estrada de Gracie Valley a Summeral, construída durante a dinastia Targaryen, já foi uma maravilha da engenharia. Tijolos de pedra cuidadosamente polidos pavimentavam um caminho largo o suficiente para que carruagens de 2 rodas passassem lado a lado, com pequenas fortalezas pontilhando a rota para manutenção e defesa. Agora, porém, essas estradas encontravam-se em estado de grave abandono. Grande parte das pedras havia sido saqueada por moradores locais para a construção de casas, e ervas daninhas selvagens haviam tomado conta do caminho restante, obscurecendo sua antiga grandiosidade. Quanto aos fortes, muitos haviam se tornado redutos de bandidos ou do povo livre. Legion não demonstrou misericórdia para com os bandidos, exterminando-os impiedosamente. O povo livre, no entanto, foi poupado, por enquanto. Ele pretendia retornar para buscá-los assim que Summeral fosse reconstruído, planejando recrutá-los para preencher as lacunas em sua própria população. À medida que Legion adentrava as fronteiras dornesas, o número de pessoas que o observavam secretamente aumentava constantemente. A maioria desses observadores pertencia a grupos de bandidos entrincheirados na região. Legion, no entanto, permaneceu indiferente. Esses bandidos se tornariam alvos futuros. Assim que saísse de uma área, planejava enviar Glory para segui-los secretamente, localizar seus esconderijos, marcá-los em seu mapa e esperar até que pudesse lidar com eles adequadamente. Embora Legion ignorasse a presença deles, os espiões e batedores dos grupos de bandidos não podiam se dar ao luxo de ignorá-lo. Quando os espiões do primeiro grupo de bandidos identificaram seu distintivo estandarte vermelho adornado com uma espada longa, a notícia se espalhou como fogo em pó por toda a região. O pânico se espalhou pela região, afetando todos os grupos de bandidos. O motivo desse pânico era simples. Muitos desses bandidos haviam sido expulsos para a região nordeste das Montanhas Vermelhas por ninguém menos que Legion, que os perseguira implacavelmente desde o rio Mander. Eles conheciam em primeira mão a força e a crueldade que ele possuía, e a simples menção de seu nome infundia medo em seus corações. A notícia do novo título de Legion como Senhor de Summeral ainda não havia chegado aos 7 reinos e os bandidos, isolados como estavam, ignoravam o fato de que a terra que ocupavam agora lhe pertencia. Se soubessem, teriam fugido muito antes de sua chegada. Quando a notícia de que Legion havia chegado às fronteiras dornesas se espalhou, a maioria dos bandidos presumiu que ele havia expandido suas operações antibandidos para a região. Essa suposição foi ainda mais reforçada quando surgiram relatos de que ele aniquilava grupos de bandidos entrincheirados em fortalezas à beira da estrada enquanto passava por lá. Não, se aquele monstro queria nos aniquilar, não deveria ter trazido mais gente? Argumentou um dos bandidos enquanto líderes de vários grupos se reuniam do lado de fora das ruínas de Summeral para discutir suas opções. A visão de Legion com apenas algumas centenas de homens parecia contradizer a ideia de que ele viera para exterminá-los. É verdade que eram cavaleiros e cavalaria de elite, mas seus números estavam longe de ser avassaladores. Algumas centenas de pessoas não são suficientes. Quando ele entrou em Tumbleton, ele também só tinha algumas centenas, retrucou outro bandido. E você ainda pensa em Legion Tarran como um homem só? Como uma pessoa normal poderia massacrar centenas de guerreiros como se fossem galinhas indefesas? Ouvi dizer que ele matou mais de 700 homens de ferro em Vila Velha sozinho. Você é louco por ainda considerá-lo um mero homem? Ele é um dragão humanoide, berrou um líder bandido. Seu rosto se contorceu em uma mistura de raiva e terror enquanto gesticulava freneticamente, tentando se livrar do medo profundo que carregava desde que presenciara um dos massacres de Legion em primeira mão. Ninguém riu dele. Quase todos os líderes presentes, de uma forma ou de outra, foram forçados a entrar nas marcas por Legion. Alguns até entraram em confronto com suas patrulhas de cavalaria. Embora nem todos tivessem visto Legion em ação, estavam bem cientes do poder aterrorizante que suas patrulhas exerciam. O medo deles não era menor do que o do líder dos bandidos que gritava. Quanto aos bandidos locais, aqueles que não haviam enfrentado os esforços de repressão de Legion anteriormente, ainda estavam afetados pela tensão na sala. O puro terror que irradiava dos líderes bandidos migrantes criava uma pressão invisível, mas palpável, e mesmo aqueles que nunca tinham visto Legion começaram a temer o homem que inspirara tanto medo. Não é hora de discutir o quão aterrorizante Legion Tarran é, mas de decidir o que faremos com ele, gritou um líder de bandidos das marcas, que ainda mantinha um resquício de razão. Sua voz silenciou a multidão enquanto ele perguntava claramente, lutamos ou recuamos? O grupo ficou em silêncio, olhando uns para os outros, hesitantes em falar primeiro.
Para muitos, a ideia de recuar foi a primeira coisa que lhes veio à mente. Já conheciam o poder de Legião Tarran e sabiam exatamente o que um confronto direto traria. Tendo já se retirado uma vez da área ao sul da Estrada da Rosa, recuar novamente não pareceria uma grande vergonha. No entanto, a decisão não cabia a eles. Ela cabia aos 4 líderes dos bandidos das marcas, sentados no centro da Assembleia. Esses líderes haviam consolidado sua posição nas marcas ao se unirem contra facções locais de bandidos para consolidar sua posição. Mas essa união não garantia que pudessem enfrentar grupos maiores e mais organizados de invasores. Mesmo o menor desses grupos contava com cerca de 1000 homens, com centenas de combatentes habilidosos entre eles. Eles superavam em muito a força dispersa dos bandidos das marcas. Somos mais de 3.000 guerreiros no total. Precisamos mesmo temer algumas centenas de pessoas? Perguntou um dos líderes dos bandidos, com seu sotaque de Dorne o marcando como um forasteiro. Ele analisou a situação com calma, acrescentando, e nem parece que eles estão aqui por nossa causa. Eu mesmo já vi o grupo deles, empregadas, servos e até crianças. Eles não parecem estar se preparando para uma luta. Um homem sentado ao lado dele, cuja pele e porte escuros o identificavam como alguém das Ilhas de Verão, assentiu em concordância. Também não acho que Legião Tarran esteja atrás de nós. Precisamos descobrir suas intenções em vez de entrar em pânico. Os outros líderes bandidos lançaram olhares de desdém para os 2 oradores. Aqueles que os conheciam sabiam que, embora fossem bandidos nominais, seus laços com os lordes de Dorne eram profundos. Não era exagero chamá-los de espiões. Se as coisas piorassem, eles poderiam recuar para Dorne e reconstruir suas forças com facilidade, ao contrário dos outros líderes. Para quem fugir significaria ruína permanente. De fato, devemos descobrir por que Legião Tarran está aqui, disse o mais velho dos 4 líderes, com a barba grisalha lhe conferindo um ar de autoridade. Ele fez uma pausa, como se esperasse que alguém perguntasse sobre seu plano, mas como o silêncio persistiu, acariciou a barba desajeitadamente e continuou. Podemos reunir todos aqui. Se ele vier atrás de nós, certamente aparecerá. Então descobriremos como lidar com ele. A multidão murmurou em concordância. Parecia um plano sensato descobrir as intenções de Legião antes de decidir o próximo passo. Nos dias que se seguiram, os bandidos reuniram seus combatentes do lado de fora das ruínas de Summeral, espalhando a notícia da reunião. No entanto, os resultados foram desanimadores. As forças de Legião não evitaram a reunião, mas avançaram diretamente para Summeral. Com essa revelação, os bandidos tiveram certeza de que Legião os estava atacando. Reuniram-se novamente para discutir suas opções, mas desta vez quase metade dos líderes estava ausente, tendo já decidido fugir da área em vez de perder tempo debatendo. Um dia inteiro de discussões não produziu nenhuma solução. No dia seguinte restavam apenas 2 grupos locais. Todos os outros grupos já haviam feito as malas e partido, incluindo os líderes com conexões em Dorne. Percebendo isso, os grupos restantes seguiram o exemplo, recolhendo apressadamente seus pertences e fugindo da área de Summeral. Essa retirada caótica não passou despercebida pelas tribos selvagens próximas. Seus batedores investigaram a fuga repentina dos bandidos e ficaram surpresos com a causa, um homem. A surpresa aumentou ainda mais quando souberam o nome do homem, Legião Tarran. A notícia espalhou inquietação entre os líderes selvagens. Embora vivessem nas montanhas, as tribos não estavam isoladas do mundo. Negociavam minerais, ervas e outros bens com mercadores e aldeias do povo livre nas Montanhas Vermelhas, mantendo um conhecimento razoável dos acontecimentos externos. Ao longo do último ano, as tribos selvagens notaram o fluxo constante de bandidos em fuga. Sua curiosidade os levou a coletar informações sobre a origem da revolta. As histórias que ouviram retratavam Legião Tarran como uma força imparável que havia erradicado facções de bandidos fora das montanhas, poupando alguns e levando outros ao exílio. Sua reputação havia crescido entre os selvagens. Agora, Legião Tarran chegará às Montanhas Vermelhas, nas marcas, e seu próprio nome fizera bandidos experientes fugirem sem lutar. Os líderes selvagens ficaram profundamente perturbados. Recordaram-se de rumores sobre como Legião lidara com tribos perto de Tumbleton, e uma tempestade de pensamentos começou a se formar em suas mentes. Capítulo 130. O fantasma de Summeral. O quê? Todos os bandidos ao redor de Summeral fugiram? Legião olhou perplexo para Lothor, que acabará de retornar da aldeia próxima, e perguntou, por que eles fugiram de repente? Legião passará os últimos 2 dias refletindo sobre como mudar sua abordagem em relação a esses bandidos. Ao contrário de antes, quando os aniquilava impiedosamente ou os capturava vivos para serem jogados nas minas das Montanhas Vermelhas, ele começara a considerar usá-los para um propósito mais prático. As Montanhas Vermelhas, ricas em depósitos minerais, haviam sido abandonadas há muito tempo devido à falta de estradas adequadas, ao perigo constante de tribos selvagens e ao banditismo desenfreado. Legião imaginara que os bandidos poderiam servir como mão de obra dispensável para a mineração desses recursos. Mas agora, ao saber de sua fuga repentina, não pôde deixar de se perguntar se alguém próximo a ele havia vazado seus planos. Darcy riu baixinho ao observar a expressão atordoada de Legião. Eles fugiram porque você os assustou, disse ela com a voz cheia de diversão. Legião congelou por um momento antes de gesticular para que ela explicasse melhor.
Eles pensaram que viemos a Summeral especificamente para exterminá-los, continuou Dassey, relatando o que ouvirá na vila. Enquanto Dassey falava, as expressões dos que se reuniam ao redor tornavam-se cada vez mais estranhas. Trocaram olhares, em seguida, voltaram a olhar para Legion, com os olhos repletos de uma mistura de espanto e divertimento. Claramente, aos seus olhos, aquela era uma história que beirava o mito. Nem mesmo os heróis das lendas antigas poderiam se gabar de tal feito. Fazer um grupo inteiro de bandidos, com mais de 3.000 homens, fugir à simples menção de seus nomes. Essa história por si só parecia suficiente para elevar a reputação de Legion acima até mesmo das figuras históricas do passado. Legion, no entanto, sentiu uma estranha mistura de emoções. Não pôde deixar de rir do absurdo da situação, ao mesmo tempo em que reconhecia as implicações. O acontecimento trouxe vantagens e desvantagens. Por um lado, ele não precisava mais lidar com os bandidos nas Montanhas Vermelhas, perto de Summeral. À medida que a história se espalhava, e com ele firmemente estabelecido como senhor de Summeral, os bandidos restantes em seu território provavelmente abandonariam seus postos ou se dispersariam completamente, facilitando sua consolidação de poder. Por outro lado, a perda dos bandidos significava que ele teria dificuldade em encontrar novamente uma mão de obra tão conveniente e barata para as minas. Com um sorriso irônico, Legion se consolou. Ainda existem as tribos selvagens. As tribos selvagens também não são ruins. Seria bom conhecer outra tribo do Cascalho. A tribo do Cascalho havia se tornado parte indispensável de Tumbleton. Com mineradores habilidosos cuja expertise na extração de prata havia impulsionado significativamente as finanças da cidade. No futuro próximo, a prosperidade de Tumbleton dependeria do trabalho deles. Ainda assim, Legion não podia confiar plenamente nas notícias que Dassey trouxera. Era possível que os bandidos tivessem usado os aldeões para espalhar informações falsas, na esperança de enganá-lo enquanto se reagrupavam. Para confirmar seus movimentos, Legion enviou Glory para investigar os acampamentos que ele havia descoberto antes, através das trilhas dos bandidos batedores. Ele queria garantir que os bandidos não tivessem simplesmente se escondido. Glory visitou 4 acampamentos naquela noite. Todos estavam desertos, exceto por alguns indivíduos idosos, fracos ou doentes que ficaram para trás. O estado dos acampamentos deixava evidente que os bandidos haviam fugido às pressas, abandonando muitos de seus pertences diários. Embora os bandidos tivessem desaparecido, o número de espiões observando a equipe de Legion não havia diminuído. Esses espiões, no entanto, não eram mais bandidos, mas sim membros de tribos selvagens próximas. Assim como fizera com os bandidos, Legion se absteve de mirar diretamente nos espiões selvagens. Em vez disso, ordenou que Glory os rastreasse até seus assentamentos, marcando-os para ações futuras. À medida que o grupo de Legion prosseguia sua jornada, recebeu uma hospitalidade inesperada das aldeias por onde passava. Sejam assentamentos do povo livre ou aldeias pertencentes a seus súditos, os moradores demonstravam considerável boa vontade. Em algumas das aldeias mais ricas, até vegetais frescos eram oferecidos como presentes. A população ao redor de Summeral incluía um número significativo de povo livre. Eram, em sua maioria, pessoas de origem humilde que haviam fugido durante a Guerra do Usurpador e se estabelecido perto de Summeral depois que suas terras foram confiscadas por vários senhores. Embora suas vidas aqui tenham sido fruto da necessidade, muitos consideraram isso um golpe de sorte. Anos antes, a família real Targaryen havia transformado as terras ao redor de Summeral em um refúgio de beleza e abundância, cultivando flores, frutas e vegetais e estabelecendo vinícolas para a casa real. Após o incêndio que destruiu Summeral, no entanto, a área foi abandonada. Com exceção das visitas ocasionais do príncipe Rhaegar, que vinha às ruínas para tocar sua harpa, os Targaryen consideravam o lugar amaldiçoado e se mantinham afastados. Na ausência de supervisão real, os outrora magníficos campos de flores e pomares caíram em ruínas e as vinícolas fecharam. Os trabalhadores que viviam nas propriedades tornaram-se agricultores, adaptando-se à nova realidade. No entanto, por mais deserta que seja a terra, seus alicerces permanecem intactos. Com cultivo cuidadoso, o solo se mostra notavelmente fértil, e as colheitas anuais dos camponeses que não têm escolha a não ser permanecer aqui são suficientes para garantir rações diárias, mesmo que estejam longe de ser abundantes. Mais significativamente, nem durante a guerra nem depois que o rei Robert reivindicou o trono de ferro, nenhum cobrador de impostos se aventurou nesta terra. É como se o território tivesse sido deliberadamente apagado da memória do reino. No entanto, em vez de cobradores de impostos, bandidos se fizeram presentes, ocupando frequentemente a área e saqueando as colheitas das aldeias. Durante os meses rigorosos de frio extremo, esses bandidos saquearam quase todos os estoques de alimentos, deixando os aldeões à beira da fome e da morte por exposição ao frio. Não é surpresa que os aldeões nutram um profundo ódio por esses saqueadores. Agora que Legion apareceu, expulsando os bandidos, eles o veem como um salvador. No entanto, é de se perguntar se seus sentimentos permanecerão tão favoráveis quando souberem que Legion é o Lorde de Summeral e pretende torná-los seus súditos, impondo-lhes impostos. Após uma viagem de 7 ou 8 dias, Legion e sua comitiva finalmente chegaram a Summeral, a primeira parada em sua inspeção do território.
Construído segundo os padrões reais, o salão de verão era vasto, rivalizando até mesmo com a grandeza da Fortaleza Vermelha, embora grande parte dele esteja em ruínas. As fundações e as vigas estruturais principais remanescentes sugerem o esplendor e a magnificência que o palácio outrora ostentou em seu auge. Toda a área não possuía muralhas, embora uma torre de vigia solitária montasse guarda. Riachos que desciam das montanhas ao redor se juntavam em frente a Sumeral, formando um lago. Um fosso havia sido cavado em ambos os lados do lago para circundar a propriedade. No entanto, o fosso era raso, mal alcançando a cintura de um adulto, e parecia ter sido criado mais por motivos estéticos do que como um recurso defensivo. A ponte que atravessava o fosso havia sido removida, provavelmente pelos moradores, para evitar que crianças vagassem pelas ruínas amaldiçoadas e provocassem a ira dos fantasmas que supostamente assombram a área. Antigamente Darcy e os outros talvez rissem dessas histórias de fantasmas, mas agora se sentiam menos céticos. Afinal, a magia tão enigmática quanto, já havia se tornado parte do mundo deles. Seria realmente tão absurdo acreditar na existência de espíritos? Aqueles bandidos não eram totalmente inúteis. Pelo menos nos deixaram um acampamento que podemos usar, comentou Asha, com seu interesse pelas ruínas de Sumeral limitado na melhor das hipóteses. Sua principal preocupação era montar acampamento rapidamente e se recolher à sua tenda para um merecido descanso. De volta às Ilhas de Ferro, Asha passará a maior parte do tempo aprendendo a velejar e raramente andava a cavalo. Nas últimas semanas, porém, as longas horas de cavalgada haviam cobrado seu preço, e a dor nas coxas era quase insuportável. Ela precisava caminhar com as pernas desajeitadamente afastadas para não irritar a pele em carne viva, brincando amargamente que agora parecia uma mulher grávida prestes a dar à luz. Aquele acampamento é imundo, coberto de imundícies de cavalo e humana. Não é adequado para o meu senhor, retrucou Brienne, guiando habilmente seu cavalo de guerra ao redor de Asha, quase como se quisesse exibir sua desenvoltura na sela. Brienne tem razão, Nymeria interrompeu, torcendo o nariz por causa do fedor. Vamos montar nosso próprio acampamento em outro lugar, usando nossos próprios suprimentos. Darcy, Lothor, encontrem um lugar longe daqui, instruiu ela, antes de voltar sua atenção para Lygion. Parado na beira do fosso do castelo, ele parecia paralisado, olhando silenciosamente para as ruínas de Sumeral. Nymeria se aproximou dele e perguntou: "O que houve?" "É só um monte de ruínas. Desde que chegamos, vocês estão parados aí, olhando como se estivessem enfeitiçados. Vocês realmente acreditam que existem fantasmas aqui?" Lygion desviou o olhar das ruínas, virou-se para Nymeria com um pequeno sorriso e assentiu. "Você tem razão, fantasmas realmente existem." Nymeria piscou, atordoada com a resposta calma dele. Ela estudou sua expressão para garantir que ele não estava brincando e perguntou hesitante: "Você está falando sério?" Lygion não respondeu. Em vez disso, voltou a atenção para as ruínas com um foco inabalável. Os restos em ruínas pareciam exercer uma atração inexplicável sobre ele, como se estivessem encantados. Se Nymeria tivesse se virado para encará-lo diretamente, teria notado que a sombra de seus olhos havia se tornado inteiramente dourada e prateada. Como ele havia afirmado, as ruínas de Sumeral eram de fato assombradas. Lygion podia ver a energia de espíritos ressentidos pairando nas ruínas. No entanto, sua aura era diferente de tudo que ele já havia encontrado. A energia de espíritos ressentidos em outros lugares se manifestava como uma névoa negra que cobria a área, repleta de incontáveis rostos espectrais que se moviam e se avolumavam na névoa. De tempos em tempos, os espíritos emitiam gritos inaudíveis aos ouvidos comuns. Em contraste, a energia dos espíritos vingativos em Sumeral era completamente diferente. Ali a energia havia se aglutinado em um reino fantástico onde Sumeral permanecia intacto, como se intocado por seu passado trágico. Dentro desse reino de fantasia, os espíritos vingativos reviveram suas vidas passadas. Lygion até viu Aegon V e Duncan, o Alto, aparecerem no pátio, suas figuras inconfundíveis em meio à ilusão. Embora Lygion não conhecesse Aegon V ou Duncan, o Alto pessoalmente, suas características físicas os tornavam fáceis de identificar. Um deles ostentava uma coroa, simbolizando sua estatura real, enquanto o outro era normalmente alto, quase tão alto quanto Nymeria. Reconhecê-los foi fácil. Anteriormente, Lygion só conseguia observar os detalhes intrincados da energia dos espíritos vingativos usando os olhos de Glory. Sem Glory, sua visão oferecia apenas uma impressão vaga e indistinta. Agora, porém, a situação havia mudado completamente. Mesmo sem depender dos olhos de Glory, ele conseguia ver claramente cada detalhe da energia dos espíritos vingativos, como se seus sentidos tivessem se aguçado. O que mais se destacou, no entanto, foi a própria Glória. No passado, Glória demonstrara uma fome insaciável pela energia de espíritos vingativos contendo almas de dragão, enquanto zombava de outras energias, como as encontradas em Arrinhal.
Mas agora, as circunstâncias em Summeral pareciam desencadear algo incomum. Glória desenvolveu um desejo poderoso de consumir a energia desses espíritos, muito mais forte do que seus anseios anteriores, ainda mais forte do que o apetite demonstrado no fosso dos dragões. Esse desejo tornou-se tão intenso que Legion teve que emitir ordens repetidas para conter o instinto de devorar de Glory. Para evitar o desastre, ele enviou Glory para patrulhar a distância, garantindo que ela ficasse longe de Summeral. Legion pressentiu que Summeral guardava um segredo profundo. Começou a entender por que o príncipe Rhaegar fora atraído para lá com tanta frequência. A harpa provavelmente era apenas um pretexto. Ele acreditava que a energia dos espíritos vingativos à sua frente poderia oferecer pistas para desvendar o segredo. Por essa razão, decidiu proibir Glória de devorar ou destruir os espíritos até que a verdade sobre Summeral fosse revelada. Em outros lugares, questões práticas se desenrolaram enquanto o acampamento era montado. Estacas recuperadas do acampamento dos bandidos dispensaram a necessidade de cortar novas árvores para suporte das barracas, economizando um tempo valioso. Quando o acampamento ficou pronto, a luz do dia ainda permanecia. Os servos ocupavam-se montando as tendas. Lotor conduziu seus homens até as simples baías dos cavalos, onde misturaram feijão com a grama que haviam colhido ao longo do caminho para alimentá-los. Mais tarde, liderou outro grupo para caçar na floresta ao redor. Enquanto isso, Dacey supervisionava o acendimento das fogueiras, e o cozinheiro orientava sua equipe a preparar os caldeirões sobre as chamas. Vários ingredientes preparados foram adicionados aos caldeirões. Em pouco tempo, o rico aroma da comida tomou conta do ar. Ao cair da noite, Lotor e seus homens retornaram, carregando uma dúzia de peças grandes e pequenas de caça. Começaram a assar a carne diretamente sobre a fogueira, e o caldo crepitante e a gordura pingando encheram o acampamento com um aroma de dar água na boca. Embora Legion tivesse proibido bebidas alcoólicas durante a viagem, ele abriu uma exceção naquela noite. Permitiu a distribuição de vinho doce de frutas, escolhido por ser difícil de embriagar, aos seus homens. Depois de comer, Legion virou-se para Nymeria. Vou passar um tempo nas ruínas esta noite. Você deveria descansar um pouco, disse ele, indo até sua barraca para vestir roupas mais casuais. Você vai procurar o ovo de dragão? Nymeria perguntou curiosamente. Ovo de dragão? Legion fez uma pausa, surpreso. Por que você pensaria isso? Nymeria explicou. O grande incêndio de Summeral destruiu tudo. Até as pedras usadas para construir o palácio foram reduzidas a cinzas. Dizem que ovos de dragão também foram destruídos no incêndio. Mas, como todos sabemos, ovos de dragão são imunes ao fogo. Então, há rumores de que os ovos não foram destruídos e podem ainda estar escondidos nas ruínas. Alguém realmente acredita nesses boatos? Perguntou Legion, balançando a cabeça. Mesmo que fossem verdade, os Targaryen teriam encontrado os ovos enquanto vasculhavam as ruínas, coletando as cinzas das vítimas. O fato de não os terem encontrado sugere que os ovos foram destruídos. E essa ideia, de que ovos de dragão são imunes ao fogo, nunca foi comprovada. Quem sabe se é mesmo verdade? Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.